nós vamos destacar agora é o mercado da pecuária de corte. Primeiramente, a gente vai falar de soja já em instantes também. Vou conversar agora com a Laura Rezende, ela que é analista da Agrifato. E olha só, nós temos acompanhado os mercados, a gente faz isso diariamente aqui no canal do Boi, e nós continuamos com um cenário em que a arroba do boi vem pressionada. Tem a questão do mercado doméstico, que segue muito debilitado em relação à sua demanda. E um outro fator que é importante, e aí mais positivo, são a reabilitação ou reabilitação de algumas plantas frigoríficas, em especial para a China e para a Indonésia. Como é que isso impacta na cadeia produtiva? É o assunto de agora. Eu converso com a analista da Agrifato, Laura Rezende, que participa ao vivo conosco pela internet e vai estar aqui com a gente trazendo no Agricultura BR os destaques a respeito do que vem acontecendo no mercado. Agora sim, a Laura está pronta, o pessoal está me dando o ok para a Laura. Laura, seja bem-vinda, obrigado pela sua participação. Laura, temos um mercado bastante pressionado para a arroba do boi gordo, o volume de fêmeas em abate é de fato maior, enquanto que esse mercado doméstico ele não reage, né? Não teve ainda uma reposição melhor no consumo aqui no Brasil. Como que vocês aí na Agrifato avaliam este cenário de momento? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Fabiano. Mais uma vez, obrigada aí pelo convite. Sempre é um prazer estar aqui falando um pouquinho sobre o mercado pecuário. Bom, é exatamente como você falou, né? A gente está num contexto em que a oferta e a demanda estão, de certa forma, desequilibradas. Por que desequilibradas? A gente está tendo uma oferta maior de animais para uma demanda um pouco menor, principalmente quando a gente fala de mercado interno também. Fazendo uma retrospectiva, aí, 2022 foi um ano muito bom no quesito exportação, né? Para nós aqui foi um ano recorde de exportações, e mesmo assim nós tivemos pressão nos preços do boi gordo. Então isso demonstra muito para a gente como a ponta da oferta ela tem poder para agir realmente sobre os preços, né? Nós tivemos queda nos preços mesmo em recordes de exportação. Isso pelo conjunto, né? Aumento de oferta, como você comentou, mais fêmeas também indo para a linha de abate, né? As margens da cria não tão boas, preços do bezerro caindo aí, os produtores não têm tanto estímulo, tanto para investir na atividade e reter essas fêmeas, quanto eles também precisam fazer caixa de alguma forma, e a venda aí, o descarte dessas fêmeas é uma forma de fazer com que o caixa daquele produtor que faz a cria, né, tenha um pouco mais de fluidez. Então a gente está vimos no ano de 2022, previamente, aí já temos uma estimativa de um aumento de 2 milhões de cabeças indo para a linha de abate, e isso está fazendo com que venha todo esse cenário negativo. Aí, em conjunto com isso também, a gente tem um janeiro agora, né? Janeiro, historicamente, é um mês de pressão mais negativa nos preços da arroba, né? Isso porque a população está um pouco mais descapitalizada, veio de um mês de muitos gastos, né? Fevereiro tem muitos gastos com festividades, comemorações, muitos viajam até, e aí a gente vem para um janeiro que ainda tem, além desses gastos já acumulados no mês anterior, se tem também várias contas para pagar de fato, né? Impostos, material de filhos para o ano novo, o ano letivo novo que se inicia aí. Então a gente vê um contexto de mercado interno ruim, né? A demanda pela proteína bovina interna não está boa, a gente está com uma carcaça casada hoje na média de 17,80, o menor patamar desde outubro do ano passado. Então a gente vê que o escoamento no mercado interno não está bom, e aí que entra a questão do mercado externo, né? Que seria uma luz no final do túnel, né? O que poderia salvar a gente aí de preços menores ainda na arroba, na arroba brasileira. Laura, nós tivemos durante o período de pandemia dois fatores importantes. Primeiro, a China, que veio para o mercado por conta da peste suína africana que atingiu o seu rebanho de suínos. Isso fez com que se tornasse cada vez mais um importador mais forte. Hoje, cerca de 60% do que o Brasil exporta tem como destino a China. E aqui no Brasil, durante o período mais grave de pandemia, tiveram as bolsas, tiveram alguns recursos que o governo federal, na época, concedeu. E naquele período nós tínhamos o consumidor conseguindo fazer essas aquisições de carne bovina
bovina, por exemplo, durante este período. No momento atual, nós temos aí as vacas de descarte, temos mais fêmeas em abate, e é um tipo de animal que não atende o mercado chinês. A China, ela tem uma opção, uma determinação de animais machos e precoces. Né? Como é que deve ficar essa relação, já que até ter carne disponível deve ter, entretanto, nós estamos com um poder de compra mais reduzido dessa população. Isso. É justamente o que está refletindo hoje, né, no mercado. A gente vê uma arroba caindo porque não conseguimos hoje dar vazão para esse volume de carne disponível. Então, beleza, para a China, nós estamos, né, com uma oferta também em excedente, porque esse volume em excedente que nós tivemos, esse aumento do volume de animais abatidos, não foram só de fêmeas também. Aqueles bezerros lá vindo da retenção de fêmeas que nós tivemos nos anos de 2020, 2021, essas fêmeas foram matrizes para a produção de bezerros que hoje estão começando a chegar aí no mercado. Então, temos uma oferta, um excedente de oferta, tanto em relação, né, às fêmeas, quanto em relação a esses machos também. E aí, a gente tem muito falado, né, a semana passada nós tivemos um impacto considerável também aí na arroba, no que a gente fala de exportação desses animais aptos a exportar, porque nós tivemos duas notícias positivas e um clima de mercado muito pessimista, né? Com quedas nas cotações da arroba. Hoje a gente fala aí de um boi São Paulo a 260, um boi comum, um boi China 280, e aí essas novas notícias que são justamente relacionadas à Indonésia e à China levaram um fôlego maior para o mercado, mas muito mais falando no mercado de bolsa. Nós vimos as cotações aí para todos os contratos subindo consideravelmente, né? Tivemos uma alta de quase R$20 na semana passada em alguns contratos, R$20 por arroba, então uma alta muito considerável para a gente. Porém, fica a reflexão, né? Será que essa alta na B3 ela vai de fato se concretizar no mercado físico? Eu acho que é isso que a gente pode um pouco refletir nessa questão. Laura, desculpa interromper, até pegando o gancho da questão das notícias, as informações, as confirmações das plantas frigoríficas que foram habilitadas, China e Indonésia, né? Esse é um fator interessante. A China amplia, né, a sua aquisição, traz de volta aquela planta de Mozerlândia lá no estado de Goiás, o que é bem fundamental. E a Indonésia, que não tem ali uma expressão tanto no consumo quanto também na importação de carne bovina, mas abre um mercado muito interessante. Então são notícias positivas. E eu lembro que nós tivemos, na segunda semana de janeiro, relatórios sendo apresentados pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Normalmente a gente foca bastante no relatório de oferta e demanda de grãos, mas teve um relatório também de pecuária muito importante. E esse relatório de pecuária, ele trazia alguns cenários como a China precisando importar mais e consumir mais carne bovina, era a expectativa desse relatório, e uma redução no rebanho bovino dos Estados Unidos para 88 milhões e 100 mil cabeças, ali uma queda de 1% de um ano para outro, mais de uns 6% nos últimos 4 anos. Essas informações são suficientes para trazer um ânimo diferente para o mercado? Bom, de fato, isso dá um ânimo sim para a gente. A gente esperava, de fato, que essa China... O ano passado já foi muito bom, né? A China já consumiu bastante carne bovina brasileira. O fato de eles terem uma expectativa de que no ano de 2023 vai ter um consumo ainda maior, é uma notícia sem dúvida muito boa para a gente, né? Vamos ver se de fato isso vai se concretizar, porque é uma coisa muito importante para a gente ponderar, são notícias boas que a gente tem no mercado, isso realmente é muito importante para dar todo o sentimento, mas o que de fato faz a arroba bovina subir ou cair é a questão da oferta e demanda. Então, a expectativa é de que se tenha uma China com um consumo melhor. Mas isso vai se concretizar? Bom, a gente acredita que sim. Hoje o mercado chinês está um pouco com o pé no freio, né? Nós estamos lá no cenário de Ano Novo Chinês, eles ficam uma semana aí de feriado, perdão, né? Então, essa semana que eles estão um pouco fora do mercado, mas a nossa expectativa é que a partir de fevereiro, agora, falando um pouco mais precisamente, depois da segunda quinzena de fevereiro, do dia 15 para frente,
onde já passou um pouco esse feriado e já retoma os ritmos de negociação um pouco mais acelerados, a gente acredita que a China venha com um apetite melhor, né? E aí, sim, vai ter uma atração maior pelo boi brasileiro, e isso vai impactar, de fato, nas cotações da arroba. A planta de JBS de Mozarlândia é uma planta muito importante aqui para a gente no que tange a exportação para a China. Nos primeiros 3 meses do ano passado, antes dela ser desabilitada, né, nós exportamos quase 19 mil toneladas só para a China, então foi um volume muito interessante aí para a gente. É a segunda maior planta a exportar para o país, só perde aí para a Lins. Então, de fato, essa reabilitação também demonstra que os chineses estão querendo voltar com as negociações voltar um pouco mais esse apetite de negociação, né? Isso é um fato muito interessante também para a gente ir sentindo como eles estão no mercado. Então, estão demonstrando para a gente, olha, nós estamos reabilitando porque provavelmente nós vamos precisar de mais animais aí, de mais fornecimento de carne bovina. Então, as expectativas são muito boas no que tange a exportação para esse ano. Agora não estamos num momento muito bom, mas pela questão de sazonal lá, né, de Ano Novo Chinês. E era algo que a gente já esperava também, então está tudo até então dentro da normalidade e vamos continuar aí com esse ânimo um pouco mais otimista para o mês de fevereiro, que é quando a gente acredita que eles vão voltar, de fato, a tracionar um pouco melhor, vão voltar com um apetite melhor para a nossa carne bovina.